Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês alguns capítulos desta obra que estou lendo. Capítulo 31. O que estava acontecendo? Zalfeng sentiu uma pulsação estranha no olho esquerdo, como se sangue fervesse em suas veias e um poder silencioso estivesse acelerando a absorção da energia que ele cultivava. Era inegável que sua capacidade de absorver medicamentos superava a dos outros. Enquanto alguém comum precisaria de 3 sessões para absorver completamente um pacote do pó fortalecedor corporal, Zalfeng o fazia em apenas uma. E, depois disso, a energia desaparecia como se tivesse sido inteiramente consumida. Ele estremeceu ao pensar que seus 2.000 pratas tinham sumido tão rapidamente, mas ao menos todo o poder fora assimilado por seu corpo. Como resultado, o progresso na técnica da parede de metal acelerou como nunca antes. Que tipo de mutação meu corpo sofreu? Murmurou. Minha velocidade de absorção cresceu demais. Havia algo oculto em seu corpo que ele ainda não compreendia totalmente. A única certeza era que tudo isso tinha relação com o seu olho esquerdo. No dia seguinte, Zalfeng iniciou a manhã cultivando algumas vezes a técnica da respiração cruzada do ar antes de continuar com o uso do pó fortalecedor corporal. Em apenas 3 dias, ele levou a técnica da parede de metal ao 2º nível. Contudo, todos os 6.000 pratas investidos já haviam sido consumidos. Apesar disso, os 2 primeiros níveis da técnica não melhoraram tanto sua força total. Seu poder bruto aumentara, mas a defesa subira apenas entre 20% e 30%. Isso porque sua fundação já era forte. Se tivesse alcançado esse 2º nível antes do 4º rank do caminho marcial, a melhoria teria sido mais significativa. Só no 3º nível o corpo se torna realmente duro como metal, capaz de bloquear armas, pensou. É nesse ponto que a defesa cresce de verdade. Porém, com os recursos esgotados, a velocidade de cultivo da técnica da parede de metal tornou-se arrastada como uma tartaruga. Zalfeng suspirou, sentindo o peso da pobreza. Todo o seu dinheiro havia sumido. Pensando nisso, retirou uma pílula do ar que comprara dias atrás. Ela servia para refinar a força interna, um grande auxílio aos artistas marciais. Zalfeng a ingeriu imediatamente e voltou à prática da técnica da respiração cruzada do ar. Essa técnica era tão excepcional que até mesmo o avô de Zhao Yu fez trocar a técnica da parede de metal por ela. E agora, com a energia mental que seu olho esquerdo fornecia, Zalfeng conseguia cultivar pelo dobro do tempo, acelerando enormemente o refinamento da força interna. Mais uma vez, seu olho esquerdo emitiu calor, como se amplificasse sua absorção. Após um dia e uma noite de cultivos, Zalfeng expirou profundamente e ergueu a palma. Um brilho verde suave girava lentamente, emanando uma pressão poderosa. Sua força interna agora alcançava o pico do 4º rank. Ao cultivar as 2 técnicas simultaneamente, sua fundação tornava-se cada vez mais sólida. Calculou que restavam entre 6 e 7 dias até o torneio. A técnica da parede de metal está no auge do 2º nível. Minha força interna é comparável ao pico do 4º rank, e meu cultivo também se aproxima disso, avaliou consigo. Com essas forças, Zalfeng estimava ter 40% ou 50% de chances de ficar entre os 3 primeiros. Contra Zhao Wan, suas chances de vitória caíam para 30%, com 70% de probabilidade de empate se usasse sua velocidade com a técnica do barco leve flutuante. Ainda não é suficiente, balançou a cabeça. Preciso de mais força. Os métodos convencionais de cultivo não o levariam longe em tão pouco tempo. Era necessário fazer algo diferente. Parece que terei de voltar à Floresta Celeste, decidiu após ponderar profundamente. Abriu uma caixa retangular longa que guardava em seu quarto. Dentro dela, repousava um arco prateado, o mesmo que comprará na cidade da Pena Solar. Apenas artistas marciais de verdade podiam extrair seu poder total. Com o arco nas mãos, Zalfeng deixou o clã Zhao. Na cidade da Pena Solar, comprou alguns itens e partiu rumo à Floresta Celeste. Mal saíra dos portões da cidade, 3 sombras se moveram discretamente, seguindo. 2 homens entre eles, cobertos por mantos pretos e pele escura, trocavam palavras rápidas. Irmão mais velho. Aquele garoto provavelmente está indo para a Floresta Celeste.
Excelente! Um lugar perfeito para finalizarmos nosso trabalho. Desta vez, ele vai morrer com certeza. Respondeu o outro com intenção assassina evidente. Na solidão das florestas, Alfendi podia praticar à vontade a técnica barco leve flutuante. Como uma pena no vento, deslizava suavemente, às vezes até realizando um salto duplo no ar. Naquele dia, finalmente, a técnica atingiu o nível inicial. Tend! Tend! Saltando com leveza por um campo aberto, Alfendi sentiu-se livre como um pássaro. Estou apenas no 4º rank e já consigo isso. Quando ultrapassar o 9º, será que poderei voar? Pensou, excitado. Meia hora depois, alcançou a floresta celeste. Diante dele, a floresta infinita estendia-se como a boca aberta de uma besta mortal. Ninguém sabia o que havia em suas profundezas. Só se sabia que, quanto mais se avançava, mais perigosas eram as feras, e maiores as oportunidades. Com cautelas, Alfendi explorava a área com seu olho esquerdo, identificando qualquer sinal de ameaça. Ao encontrar algumas feras poderosas, desviava-se, recuando até 30 milhas quando necessário. Armado com seu arco de prata, canalizou a força interna na corda. O arco tremia, repleto de poder. Sou! Uma flecha prateada cortou a floresta e acertou em cheio um javali selvagem de 200 quilos a 200 metros de distância. Tonk! A flecha atravessou o olho do animal e perfurou o cérebro, espalhando sangue. O corpo estremeceu antes de tombar, imóvel. Um oponente difícil mesmo para cultivadores do 3º rank em combate direto. Zalfeng não se preocupou em recolher o corpo. Estava apenas aprimorando sua técnica com o arco. Seu verdadeiro objetivo era caçar feras selvagens, e assim, conseguir a prata necessária para continuar treinando. O poder deste arco prateado não é nada mau. Cada flecha equivale a um golpe total de um cultivador do 4º rank, num raio de 300 passos. E ainda estão cobertas com veneno. Se eu atingir um ponto vital, causarei dano de 5º rank, concluiu satisfeito. Como arqueiro, sua taxa de sobrevivência e letalidade era muito maior. Clap! 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 Um som de palmas ecoou à frente. Nada mal. Nunca imaginei que meu alvo seria um arqueiro, disse uma voz sarcástica. Zalfeng sobressaltou-se. Num galho alto, a 200 metros, estava um homem de roupas cinzentas, magro como ossos. Sua presença era tão discreta que mais parecia um trapo pendurado na árvore. Com o olho esquerdo, Alfeng percebeu algo estranho na aura do homem, como se ela fosse escondida deliberadamente, fundida ao nada. Era claro, o inimigo alcançara o 5º rank do caminho marcial e possuía habilidades similares à técnica de ocultação de ar, além de técnicas de rastreamento. Quem é você? Perguntou Zalfeng, tenso. He. Você vai morrer em breve. Ainda não percebeu isso? Zombou o homem, mantendo os olhos cravados em Zalfeng, sem pressa de atacar. Zalfeng segurava 3 flechas envenenadas, preparado para a luta. Ainda assim, algo o incomodava, porque o inimigo não atacava. A resposta veio logo. Ha! Garoto, aceite sua morte. Atrás dele, 2 homens de preto surgiram, correndo. Ambos estavam no pico do 4º rank. Ataque em pinça. O coração de Zalfeng disparou. Ainda assim, a maior ameaça era o homem à frente. Hora de acabar com isso, disse o homem cinzento, revelando uma lâmina curva nas mãos. O que fazer? Zalfeng pensava intensamente. Foi então que, das profundezas de seu olho esquerdo, um som familiar surgiu, uma pulsação, como se algo despertasse. Em um instante, ativou sua visão ao máximo. O tempo pareceu desacelerar. Cada movimento dos 2 homens atrás se tornava mais lento em seus olhos. Mas o homem à frente permanecia imóvel, como uma estátua de madeira. Zalfeng sabia, ele era o mais perigoso. 100 metros. Os 2 homens riam, já vislumbrando o corpo dilacerado de Zalfeng. Mas este mantinha-se calmo. De repente,
Seu olho esquerdo detectou uma alteração no fluxo sanguíneo e na força interna do homem cinzento. Agora! Seus olhos brilharam perigosamente. 3 flechas foram posicionadas ao mesmo tempo, formando um triângulo em sua trajetória. Sou! 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 3 projéteis venenosos cortaram o ar, voando direto em direção ao homem que ameaçava sua vida. Capítulo 32. Zalfende posicionou-se com firmeza, os olhos fixos no homem de roupas cinzentas. Ao puxar a corda de seu arco, o adversário sorriu com desdém, subestimando o jovem arqueiro. Mas esse sorriso desapareceu quando 3 flechas envenenadas cortaram o ar, cada uma traçando um arco sutil, convergindo para um ponto sem escapatória. A primeira flecha foi desviada por um golpe de mão, mas a segunda já estava próxima demais. Para evitá-la, o homem teria que se expor à terceira, que parecia antecipar seus movimentos. O olhar do homem se estreitou em choque. Como um garoto de menos de 14 anos poderia prever suas ações com tanta precisão? Ele não sabia que o olho esquerdo de Zalfeng havia se fixado nele, monitorando cada batimento cardíaco e respiração. Zalfeng havia calculado cada disparo com base nas mudanças sutis do corpo do oponente, ganhando preciosos segundos. Não faz diferença. Você ainda vai morrer hoje, gritou o homem de cinza. Mas Zalfeng surpreendeu novamente, em vez de fugir, virou-se para enfrentar 2 homens de preto que se aproximavam. Ambos avançaram, encurtando rapidamente a distância. Este garoto tem habilidades de cálculo impressionantes, pensou o homem de cinza, apreensivo. Zalfeng sabia que fugir imediatamente não era a melhor opção, o homem de cinza era rápido demais. Comparando os 3 inimigos, decidiu que os 2 de preto eram mais fracos. Se pudesse derrotá-los rapidamente, teria uma chance melhor contra o principal adversário. Conforme se aproximavam, o homem de cinza não se preocupou. Para ele, os 2 homens de preto só precisavam atrasar Zalfeng. Mate! Punhos do Dragão Furioso. vipnovel.com. Zalfeng avançou, desviando habilmente entre os ataques dos 2. De repente, sua aura aumentou dramaticamente. O quê? Este garoto é um verdadeiro artista marcial. O homem de cinza ficou surpreso. Zalfeng havia alcançado claramente o 4º nível do caminho marcial. Com um punho envolto em um brilho verdes, Zalfeng atingiu o peito de um dos homens de preto. O som de ossos quebrando foi audível, e o assassino caiu morto. Irmãozinho, gritou o outro, furioso. Punhos do Dragão Furioso. Zalfeng atacou novamente. Mostrar misericórdia ao inimigo seria cruel consigo mesmo. Vou te cortar em 1000 pedaços por matar meu irmão. O homem de preto brandiu sua espada com uma aura poderosa. Atrase-o, ordenou o homem de cinza. Mas o assassino, consumido pela raiva, atacou descontroladamente. Zalfeng usou seu olho esquerdo para encontrar falhas, mas o tempo era curto, o homem de cinza se aproximava. Zalfeng desviou habilmente, finalmente acertando um golpe no ombro esquerdo do oponente. Mesmo com o braço quebrado, o homem continuou atacando até que Zalfeng esmagou sua garganta. O homem caiu morto. Zalfeng também sofreu, um golpe no peito causou danos internos. Sua técnica da parede de metal ainda não havia alcançado o 3º nível, tornando-o vulnerável a ataques diretos. Garoto, você se escondeu bem. Sua verdadeira força está próxima do 5º nível do caminho marcial. Mas ainda vai morrer hoje. O homem de cinza chegou. Houve um silêncio mortal enquanto se encaravam. Quem te enviou? Foi Zhao Tianjian. Zalfeng perguntou. Não importa quem foi, você vai morrer de qualquer jeito. O homem de cinza riu cruelmente, movendo-se como um fantasma. Sua lâmina curva cortou o ar em direção a Zalfeng, Novel Buddy 2. Zalfeng percebeu que o inimigo possuía uma técnica de movimentação de alto nível e velocidade de ataque impressionante. Apenas com a ajuda de seu olho esquerdo conseguia desviar. A lâmina era extremamente afiada, um único golpe seria fatal. O homem de cinza era experiente, com poucas falhas.
Suas habilidades de espada, movimentação e força interior estavam todas em alto nível. Zhao Feng estimou que sua força estava no pico do 5º nível, próximo ao 6º. Conforme a luta continuava, Zhao Feng sentia suas lesões internas piorarem. Se continuarmos em combate corpo a corpo, vou morrer, por que não? Seus olhos brilharam com um plano. Ele saiu rapidamente da luta, usando ao máximo suas técnicas de movimentação e respiração. Correu pelas árvores, adentrando mais profundamente na floresta das nuvens celestes. Para onde pensa que vai? O homem de cinza o seguiu imediatamente. Zhao Feng começou a se acalmar após correr alguns quilômetros. Seu oponente, confiando em sua cultivação e habilidades, mantinha uma velocidade comparável. Enquanto corrias, Zhao Feng usava seu olho esquerdo para encontrar obstáculos que pudessem atrasar o inimigo. Com sua visão superior, movia-se como um peixe na água. O homem de cinza, porém, era distraído por folhas e galhos. Embora eu não possa despistá-lo, posso levá-lo mais fundo na floresta e nos fazer perecer juntos, murmurou Zhao Feng. Seu plano era simples, conduzir o homem de cinza a áreas com mais feras mortais. Com sua supervisão, Zhao Feng podia ver tudo em um raio de 15 quilômetros. Ao chegar a um local com feras, escondia-se nos pontos cegos de sua percepção, fazendo com que atacassem o perseguidor primeiro. Rugidos ecoaram quando Zhao Feng conduziu o homem de cinza até 2 leopardos de sangue com listras prateadas, maiores que o tigre de cabeça verde. Estimava-se que sua força estivesse em torno do 5º nível do caminho marcial. Ao entrar no território dos leopardos, Zhao Feng escondeu-se entre os galhos e usou sua técnica de ocultação de ar para apagar sua aura. Essa técnica havia alcançado um nível alto, eliminando completamente sua presença. Zhao Feng evitou a detecção dos leopardos. O homem de cinza, porém, não teve a mesma sorte. Os leopardos avançaram sobre ele. Garoto desprezível! O homem de cinza xingou. Sabia onde Zhao Feng estava, mas os leopardos o atacaram primeiro. Com velocidade impressionante, os leopardos atacaram. Se fosse apenas um, o homem de cinza poderia derrotá-lo facilmente, mas 2 tornavam a luta difícil. Enquanto o homem de cinza lutava contra os leopardos, Zhao Feng, escondido entre as árvores, ria discretamente. Com seu olho esquerdo misterioso, sua taxa de sobrevivência era muito maior que a dos outros. Não me culpe por ajudar. Zhao Feng riu sombriamente ao pegar seu arco de prata e preparar 3 flechas envenenadas.